nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. A liturgia como o lugar do encontro. Este é o lema da Diocese de Lisboa para este ano. A Eucaristia é, por excelência, o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, através da palavra que vamos escutar, do pão que será transformado no corpo e no sangue de Jesus. É também o lugar do encontro dos irmãos entre si, e nós queremos também encontrar-nos com aqueles que nos acompanham através da RTP, em especial com os irmãos que não podem sair de casa, que estão doentes, os idosos, os privados de liberdade, os irmãos que estão de alguma forma em dificuldade. Vamos remover os obstáculos que nos impedem de estar realmente diante de Deus. Peçamos perdão pelas nossas faltas para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência, implorei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi aos sceptros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro à vista dela não passa de um pouco de areia. E comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou, correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos seus discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando nele os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível.
Pedro começou a dizer-lhe: vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Queridos irmãos e irmãs, a procura incessante de uma vida feliz e com sentido é uma constante da natureza humana. O homem não se contenta em consumir passivamente programas para uma alegria provisória, concebidos como pacotes de viagens com prazos de validade limitados no tempo. Antes, procura ativamente superar os desafios que exigem o melhor de si, por vezes desinstalam-no da zona de conforto, na expectativa da realização de um sonho antigo. O episódio do Evangelho de hoje expressa bem a inquietação tipicamente humana da procura de valores mais altos. Imaginamos facilmente o cenário: um homem ajoelha-se diante de Jesus, é um homem reto, cumpridor, honrado, uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem que procura um bem maior, quer a garantia da vida eterna, como se pelas ações e méritos pudesse ganhar esse lugar. O mestre, cujas lições são transmitidas de boca em boca e os sinais extraordinários são conhecidos como confirmação da boa nova para os pobres, detém-se no caminho e dialoga com o homem. Interroga-o, analisa as motivações, oculta. Ele é a palavra viva e eficaz que escutamos na segunda leitura. Aquele que conhece as razões que a razão desconhece ou tenta negar. Ele que distingue as intenções e os pensamentos do coração humano. Confronta o homem com a verdade que procura esconder. Nas nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes não ouvimos a voz do Mestre que fala conosco através de uma consciência bem formada? Este mesmo Mestre que dialogou com o homem do seu tempo, dialoga conosco, olhos nos olhos, interroga-nos, analisa as nossas motivações. Ele é a sabedoria que fala a primeira leitura, que nos ajuda a tomar as melhores decisões para nós e para os nossos irmãos. Não basta cumprir a lei. Para seguir o Mestre é necessário que o discípulo seja livre, porque nós sabemos que há bens que escravizam, como há ideias que amarram e recordações, e às vezes somos vítimas dessas recordações que bloqueiam o nosso caminhar. Jesus exige que o discípulo seja disponível e livre. Por isso diz: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, isto é, desembaraça-te daquilo que te prende. A reação do homem é desalento, não é capaz de ir tão longe. O homem rico não está habituado a ceder. Deseja a vida eterna, mas é incapaz de remover o obstáculo que o impede de alcançar. E a recorrente tentação de querer conciliar
a acumulação obsessiva de bens com a mensagem, com a proposta de Jesus, é denunciada pelo Mestre, que diz: como será difícil um rico entrar no reino dos céus. Tantas vezes nos colocamos diante de Jesus, manifestamos-lhe o desejo de alcançar um bem maior aqui e agora, mas nem sempre estamos dispostos para acolher as exigências que Ele nos faz. Por vezes enganamos-nos a nós próprios, convencendo-nos que fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance, quando, na verdade, contornamos subtilmente as palavras duras, amolecemos o divino desafio, adaptando-o às nossas ambições. Olhem como aconteceu, está bem patente num conto antigo de um escritor russo sobre uma princesa. A princesa é uma mulher muito rica, mas muito infeliz. E um dia vai ao mosteiro onde estão os monges que rezam sem cessar, e nesse ambiente sagrado, extraordinário, quase divino, deseja fazer a experiência da eternidade. Está em paz. E nesse lugar, por mero acaso, encontra um antigo funcionário da família, que era médico, e começa a dialogar com ele. Fala-lhe, dá os pésames pela morte da mulher do médico, e depois conta-lhe um pouco dos seus infortúnios, da sua tristeza. E o médico destaca um pouco dos seus erros, e ela quer saber, afinal, quais são os erros que eu cometi para ter uma vida tão infeliz. Tenho problemas com os credores, com os funcionários, já me divorciei, o que é que se passa na minha vida? Então o homem, um pouco timidamente e de uma forma desordenada, arranja coragem e diz-lhe: o seu erro principal é este: não ama as pessoas, você tem repugnância das pessoas, você despreza os trabalhadores, maltrata quem está ao seu lado, você não ama, e inclusive, diz a história, as obras de caridade que você faz em relação aos idosos, tudo isso é uma aparência para se promover socialmente. Você tem repugnância pelas pessoas. Reparem, há aqui uma tendência quase rígida de achar que se pode conciliar a vida eterna, a paz, com este comportamento que é contrário à mensagem evangélica. Há aqui uma destruição da experiência religiosa, entendida por um lado como um mero cumprimento de rituais e por outro como uma vivência, poderíamos dizer assim, encapsulada, fechada da experiência religiosa, mas que vira as costas, uma experiência que vira as costas ao irmão que está fragilizado, o homem que é pobre, o homem que está doente. E permitam-me que vos diga, se este tempo tem uma marca, é a da tentação constante de reduzir a experiência de fé à repetição de rituais e de rotinas cunhadas como sagradas, por um lado, e por outro, pela multiplicação de propostas de cariz espiritual que pretendem garantir uma experiência de eternidade rápida e satisfatória, a baixo preço, como se a eternidade fosse um produto comercializável, suscetível de ser consumido sem a obrigação de sair de si para amar e servir o outro. Estas propostas são enganosas, são falsas, são contrárias ao espírito do Evangelho, na medida em que promovem o alinhamento da realidade, distanciam o homem dos dramas do mundo. Podem ser piedosas fugas, mas não nos identificam com o Mestre que se fez pobre e nos desafia a segui-lo incondicionalmente. O homem do Evangelho não foi capaz de sacrificar os bens imediatos pelos bens futuros. Confrontados com esta exigência, diz o texto que também os apóstolos ficaram surpreendidos, assombrados, e Jesus repete-lhes:
como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Como é difícil, a mensagem do novo mestre contraria as crenças dominantes segundo as quais a prosperidade económica é sinal de bênção divina. A riqueza, entendida como acumulação obsessiva de bens à custa de terceiros, sabemos-lo bem, não só não é uma bênção, mas também constitui uma maldição. Aqueles que se ajoelham devotamente diante do ouro e da prata e toda a espécie de riqueza, porque estão efetivamente desordenados, não são capazes de assumir o risco da insegurança de quem se dispõe a caminhar com o Mestre da Galileia. Desconhecem, em boa verdade, a lógica evangélica do perder para ganhar, do morrer para ressuscitar. Como é difícil seguir Jesus. Difícil, mas belo e verdadeiramente apaixonante. Seguir o Mestre exige o melhor de nós. E como batizados, todos, sem exceção, somos chamados a segui-lo. Permitam-me que diga que também na história da Igreja não faltam exemplos de homens e mulheres que foram capazes, de facto, de deixar aquilo que é obstáculo para seguir Jesus e fizeram precisamente o seu caminho inspirados pela ação do Espírito Santo. Hoje vale a pena fazer uma referência especial a dois homens que marcaram a história, em especial a história da Igreja do século XX. Paulo VI, lembram certamente dele, os mais velhos, não é verdade? Paulo VI, o líder corajoso da Igreja, que levou a bom termo as reformas do Concílio Vaticano II, que mudou, neste sentido, o rosto da Igreja. E outro homem, um homem que foi conhecido como a voz dos sem vozes, o bispo dos pobres, que morreu enquanto celebrava a missa, Óscar Romero, em 1980, em El Salvador. Dois homens que são para nós uma referência que nós podemos assumir para as nossas vidas, para que possamos seguir Jesus. Que sejam um estímulo para caminharmos no mesmo sentido, seguindo Jesus em todos os momentos da nossa vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, só Deus é bom e só Ele pode converter os corações.
Peçamo-lhe por nós mesmos e pela Igreja e por todos os homens da terra, digamos humildemente: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos, deem testemunho do Senhor, que se fez pobre, e encontrem nele a única riqueza, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que surjam muitos homens e mulheres que considerem a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia creiam que a Deus tudo é possível e que Ele é um Pai que se preocupa com os filhos. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Vamos rezar pelo Afonso, que hoje vai receber o sacramento do batismo, para que cresça em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vamos rezar também pelos seus pais, pelos padrinhos, para que sejam na prática, não teoricamente, na prática, as primeiras testemunhas de fé, para que o Senhor lhes conceda todas as graças. Oremos, irmãos. Deus, Pai de todos os homens, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos, desde já, o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos amados de Deus, num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Thank you.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Senhor,
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentaste com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos desejam um bom domingo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Maria.